começa a ter problemas de que, se os países não focarem a sua segurança, esse próximo tópico que vem aqui, o terrorismo, vai fazer uma ameaça muito grande. E como assim o terrorismo? Nós temos o terrorismo convencional. O que é o terrorismo convencional? Vejam, eu falei de guerra convencional, cyberguerra. Terrorismo convencional. Terrorismo convencional é o homem-bomba, aquele maluco que pega um caminhão e mete no meio da população. Qual é o objetivo dele? O terrorista é o combatente sem rosto, é o soldado sem uniforme. Teoricamente, ele não está vinculado a nenhuma nação. O terrorista tem as suas ações típicas como assassinato, sequestro, ataque com bomba, matança indiscriminada. Ele é um paramilitar, faz um cursinho de manutenção de arma, aprende a usar uma arma, faz 2 ou 3 cursinhos lá faz uma brincadeira idiota, de um MMA para saber sair de uma faca, de um não sei o quê. Então ele se torna um combatente, pessoa física, indo até o local. Qual é o grande problema disso? Um terrorista desses, vocês devem ter acompanhado, espero que vocês acompanhem isso pelas televisões. O camarada sai do Brasil para ir para a Europa, para ir para a Líbia, para ir para o Iraque, para ir para o Afeganistão, para fazer um curso. É passagem aérea, é documento falso que ele tem que utilizar. Isso é a prática do terrorismo convencional. Até 2010, FLP, ETA, Brigadas Vermelhas, Farc, Tupac Amaru, Hezbollah, Hamas. Hoje, os grupos atuais, o Al-Shabaab, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS, eles já visualizam esse terrorismo cibernético. Porque você, para aliciar uma pessoa por uma página na internet hoje, é fácil. Veja aí no início das Olimpíadas, a Polícia Federal pegando um embrião de uma célula terrorista no Brasil. Você, com a internet, você faz uma divulgação muito mais rápida dos seus conceitos terroristas, das suas ideias terroristas, e você alicia pessoas com muito mais facilidade. Você não precisa imprimir papel e mandar panfletinho. Bom, o terrorismo convencional tem novamente aquela ideia da guerra. Todas em loco, no local. O terrorista tem que estar lá. Ele tem que, em início, pegar o caminhão e atropelar as pessoas. O terrorista ele tem que ir lá, puxar o seu cinto bomba e explodir o pessoal no meio de uma feira, de um evento, de um congresso. Ele tem que estar em loco, ele tem que ter documentação, ele tem que tramitar por aeroportos. E aí é fácil você rastrear, é fácil você barrar ele dentro de uma entrada ou saída de país. Agora, o que acontece com o cyberterrorismo? O cyberterrorismo, você não tem como evitar que o camarada fisicamente entre, porque ele não vai entrar fisicamente, ele vai entrar logicamente, ele vai entrar através das redes de computadores. E o grande primeiro evento de cyberterrorismo aconteceu no dia 8/4 de 2009, nos Estados Unidos, onde cyberespiões da China e da Rússia. E por que cyberespiões e não cyberguerra? Porque aí você, teoricamente, não tem um país patrocinando. Você pode ter um indivíduo, ou como os terroristas chamam, de lobo solitário. Um camarada que sozinho dentro da sua casa pratica essa ação. Então, cyberespiões da China e da Rússia instalaram programas para interromper os sistemas de distribuição de energia elétrica nos Estados Unidos. O mais incrível de tudo é que quem descobriu esses programas não foram as empresas de segurança das empresas elétricas, foram as empresas de inteligência norte-americanas, que começaram a ver um fluxo, um tráfego diferente de abertura e fechamento de comportas e de eclusas. Imagina você abrir uma comporta de Itaipu de uma hora para outra, alaga a Argentina, acaba com Buenos Aires, sem você ter uma previsão para isso. Então, eles começaram a verificar esse tipo de tráfego e, opa, para tudo, vamos lá ver, e descobriram programas códigos dentro dos sistemas de segurança dessa rede elétrica. Então, imagina você bloquear a transmissão de energia elétrica para uma cidade, um estado. O segundo grande cyberterrorismo que a gente tem ideia foi o verme Stuxnet. Acredita-se que ele foi criado pelo Mossad, o sistema de inteligência israelense, no qual um código-fonte específico para atacar o sistema operacional SCADA, que era usado pelas usinas nucleares do Irã.
Esse código-fonte destruiu informações e fez um atraso no programa nuclear iraniano de mais de 6 anos. Apagou informações, trocou contabilidades e cálculos, porque numa usina nuclear, um milésimo de temperatura a mais, você explode um reator. Tá, e o que aconteceu em Chernobyl. Então, esse código-fonte foi criado especificamente para atacar o sistema SCADA. E nenhum outro mais. Simplesmente ele. Foi através de um programa, um cavalo de Troia, um trojan, entrou nos computadores e este tipo de invasão causou um atraso. E aí imagina, você tem uma previsão de 5 anos de estar usando uma usina nuclear e acabou. Você vai continuar gastando combustível fóssil. Um outro exemplo, e aí da preocupação, foi que em 2009 os Estados Unidos criou uma agência voltada para cyberterrorismo e cyberguerra. Então, United States Cyber Command, uma agência norte-americana somente voltada para esse tipo de prevenção. Aqui no Brasil, em 2010, o governo brasileiro contratou uma empresa espanhola com a ideia de proteção de dados, de segurança de dados. Mas, graças ao bom Deus, o governo brasileiro conseguiu escutar algumas vozes e foi criado em 2012, o Centro de Defesa Cibernética Brasileiro, que está ligado ao Ministério do Exército. Vou falar um pouquinho dele. A gente tem mais ou menos 1 hora de palestra, então, primeira meia horinha está acabando. O CD Cyber, que é ligado ao Exército Brasileiro, ele tem como missão principal a Escola Nacional de Defesa Cibernética, que foi criada agora, em 2014. Qual é a sua função? Exercício com os militares da Marinha, Exército e Aeronáutico, com simulação de invasões. Hoje, os nossos militares não treinam mais um simulador de helicóptero, um simulador de submarino, um simulador de tanque de guerra. Eles treinam as simulações de invasões. Invasões de sistemas de segurança, sistemas vitais para o nosso país. Missão: cursos de qualificação, pós-graduação, educação continuada e principalmente isso aqui, idiomas. Porque quando você pega um código-fonte de uma nação invasora, provavelmente você vai ter rastros, e o Code Red foi descoberto porque haviam rastros de mandarim, de comandos em mandarim, de palavras em mandarim. Então, você tendo esse conhecimento de línguas, russo, mandarim, eslovaco, sei lá, hebraico, você provavelmente saberá a origem daquele código-fonte. Em 2014, o nosso Exército fez a aquisição de computadores de alto desempenho, começou a criar o estágio de defesa de guerra cibernética para os cadetes da AMAN, também com esse tipo de intuito, e parceria com a empresa Bluepex, para treinamento dos cyber-guerreiros. Então, a ideia desta parceria é treinar os nossos militares também nas contramedidas, no contra-ataque. Porque quando você fala de guerra, e aí eu trago um pouco por direito, quando um país invade o outro, você tem um órgão legislativo chamado Corte Internacional de Justiça, onde o seu artigo 34 diz que um país pode promover uma ação contra outro quando ele se vê ameaçado, ou quando a ameaça realmente acontece. Agora, no cyberterrorismo, na cyberguerra, você não tem como comprovar que um país está te invadindo. Você tem grupos fazendo isso, grupos de pessoas. Então, você não pode propor uma ação contra um país. Então, legalmente falando, o país fica desguarnecido. Então, ele tem que se preparar tecnologicamente para isso. Bom, nós temos há pouco tempo a criação do ID Cyber, que é o Instituto de Defesa Cibernética, onde são feitos exercícios de imersão em ambientes simulados. Está havendo uma invasão, está havendo uma troca, está havendo um descontrole, está havendo um isso e um aquilo. E formação de profissionais especializados, esses profissionais militares, em defesa e segurança cibernética. Então, como simulador, o Exército Brasileiro, junto com o CIGE,
Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, são feitas simulações de invasão, são criados grupos como jogos de guerras mesmo, que você tem nos treinamentos de militares em loco, em campo de batalha, exército azul contra exército vermelho, dá tiro de tinta, finge que invadiu, finge que vem para lá, evita. Ao invés de você ter essa simulação de pessoas, você tem hoje essa simulação em cyberataques. O nosso Centro de Defesa Cibernética, ele atuou na Rio+20, Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa da FIFA e nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Atuou como? Como barreira de defesa cibernética, como verdadeiros firewalls para invasões. O que está vendo? Que fluxo é esse? Que tráfego é esse aqui? O que está acontecendo? Então foi criado essa informação que a gente tem da Copa do Mundo, provavelmente depois de mais algum tempo a gente vai ter a informação das Olimpíadas. Então, em Brasília ficou o destacamento central de defesa, e em cada cidade sede, aonde houve jogos da Copa do Mundo, você tinha um cybercentro de defesa, em parceria com a Marinha, com a FAB, com a Polícia Federal e outras instituições para a defesa desses tipos de invasão, de trocas de informações. Aonde está aumentando o tráfego? Que tráfego está maior? Esse tráfego aqui é um tráfego amigo, está invadindo. Isso aqui é um ataque de DDoS. Olha, tem micro zumbi mandando informação, a internet está ficando lenta. Então, a ideia do nosso governo é justamente essa. Bom, espionagem. Eu estou falando mais rápido que